Boa noite. É sempre com muita alegria que a gente começa aqui mais uma reunião do NEPGCL em parceria com o Espiritismo.net. Hoje, dia 10 de março. Sejam todos muito bem-vindos. E hoje nós realmente iniciamos a proposta para esse ano, né, que era o Sermão do Cenáculo, né? Vimos algumas coisas antes, vimos o contexto e tal, e agora realmente é o início do que é considerado o sermão, né? Que é esse capítulo, vai do 13 até o 17, mas nesse capítulo 13, o título que foi dado foi o Novo Mandamento. Então, a gente vai, uma perícope pequenininha, a gente vai dar uma lida nela e a gente prossegue depois das reflexões. Vamos lá. Então, o Novo Testamento. É curtinho, só 5 versículos. Desse modo, quando ele saiu, diz Jesus, agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, Deus também glorificará a si mesmo nele, e o glorificará imediatamente. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Buscareis a mim, e como disse aos judeus, também vos digo agora que para onde eu vou, vós não podeis ir. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. A gente está colocando aqui a tradução do Haroldo, né? Mas principalmente nesse primeiro aqui, tem algumas traduções, quando ele fala que quando ele saiu, né? Algumas traduções que falam quando Judas saiu, né? Então, esse ele aqui é o Judas, né? Agora, antes de começar realmente as reflexões, deixar claro que a gente vai usar nesse estudo esses 2 livros, né, o Sermão do Cenáculo do Cláudio Fajardo, a maioria dos textos que a gente vai ver são do Cláudio Fajardo, né, e um outro livro do Wilson Cerqueira, que é o Caminho, a Verdade e a Vida, que é o Evangelho de João, também comentado por ele. Teremos textos do Emmanuel e, obviamente, a doutrina espírita como base aí, né. Então, vamos iniciar aqui, ó. Desse é o primeiro, né? Desse modo, quando ele saiu, diz Jesus, agora foi glorificado o Filho do Homem e Deus foi glorificado nele. Então, veja, a tradução, inclusive, que o Cláudio usa, né? Ele usa aqui colocando Judas, né? E não ele, né? Assim que Judas saiu, Jesus diz, agora o Filho do Homem é glorificado e Deus é glorificado nele. Talvez que Jesus realmente tenha, sabendo do que iria acontecer, né, do que realmente acontecia ali dentro da cabecinha do Judas, sabendo que ele realmente ia cometer esse ato, né, talvez ele até tenha esperado a saída do Judas para iniciar essa orientação que ele começa agora, né. A gente sabe que tantas coisas Jesus falava na intimidade só com os discípulos, outras coisas ele falava diante de todos, né? Mas diante dos discípulos ele falava algumas coisas que talvez eles estivessem mais preparados para ouvir, né? E a multidão ou os demais judeus ainda não estivessem prontos para ouvir e assimilar, né? Então, talvez tenha sido essa a condição ali de aguardar a saída do Judas para realmente iniciar essa orientação. Mas é só uma suposição minha, né? Deixando claro. Mas vamos ler aqui, ó. Assim que Judas saiu. A saída de Judas
Então, assim, ele vai analisar um pouco aqui qual a simbologia que a gente pode tirar desse momento, a saída do Judas, né? Qual a mensagem, qual a reflexão que a gente pode fazer a respeito dessa saída, né? A saída de Judas encerra um ciclo e inicia outro na narrativa evangélica. A partir daí, está consumado. É ele quem vai entregar Jesus. Então, realmente, ele sai para conversar lá com as autoridades que ele já tinha conversado, né? Já tinha feito lá os acordos dele, né? Que a gente viu aí em reuniões anteriores, né? Quando abandonamos o círculo de ação proposto pelo Cristo, que é a condição do Judas, né? Ele sai do círculo ali, ele abandona aquele círculo. Deixamos a faixa de segurança que nos diz respeito e ficamos vulneráveis aos ataques da treva que existe em nossa própria intimidade. Isso é uma coisa que acontece com a gente, assim, né? Pode acontecer com a gente a cada dia, né? Cada vez que você toma umas atitudes aí, que você se distancia das mensagens do Cristo, como ele fala, que você deixa essa faixa de segurança, né? Dessas boas intuições que você pode receber, né? E você fica vulnerável a contatos com outro tipo de proposta, né? Então, como ele fala aqui, vulneráveis aos ataques da treva. Prosseguindo aqui, Judas sai. Podemos simbolizar essa saída como o afastamento da proposta cristã de espiritualização, em busca do imediatismo do mundo material. É interessante que ele fala que imediatismo do mundo material, porque quando a gente leu aquele texto lá sobre o Judas, né, do Boa Nova, ele falava exatamente isso, né? Ele foi, na verdade, à procura das tendências que ele trazia, da busca do poder, do imediatismo, da prepotência, né? Então, olha, em busca do imediatismo do mundo material. Toda vez que, motivados pelo simples prazer de algo, saímos da faixa positiva da vida, entrando num caminho perigoso, definido pelo Senhor como porta larga. É aí que se inicia o processo de desestruturação do ser. Processo este do qual só conhecemos o início, pois a volta à normalidade pode demorar séculos. E não temos a mínima ideia de quando nem como será efetivado. Essa condição, né, que ele fala, a volta pode demorar séculos, né? A gente vê casos que foram narrados, por exemplo, na obra de André Luiz, e vários casos, né, que a volta ao caminho reto realmente demora muito tempo. Eu me lembro agora do Gregório, né, tratado no Ação e Reação, não, desculpa, no Libertação, né? É um caso que demorou bastante. Outro caso que me lembro aqui, para quem já leu aquela trilogia da Ivone Pereira, né? São 3 livros que ela conta, na verdade, 3 encarnações dela, nas quais, nas 3 encarnações, é tratado ali o trabalho que a família consanguínea dela tem para ajudá-la, para retomar, né, o caminho correto, e a gente vê, cada livro, são séculos realmente que se passaram até ela chegar na Ivone que a gente conhece, né, que a gente conhece hoje. Aliás, é uma obra maravilhosa dela, né? Jesus diz, agora o Filho do Homem é glorificado. Ser glorificado é o mesmo que receber glória. Receber uma honra muito especial. Em se tratando da glória recebida pelo Filho do Homem, que é o Espírito que já atingiu um grau superior de evolução, um Cristo ou Messias divino, essa honra é o máximo que podemos almejar nesse plano em que nos situamos.
Para Jesus, ela se inicia no momento do seu sacrifício, mostrando a todos nós que é pelo testemunho, pela vivência da lei de Deus e pela eleição do interesse comum em detrimento do pessoal, que nos glorificaremos, isto é, que atingiremos o estado pleno de nossas possibilidades evolucionais. Vou seguir mais um pouquinho aqui. E Deus é glorificado nele. A vida tem por finalidade levar o espírito à perfeição. Quando este atinge o grau máximo dentro de uma faixa evolutiva, é a lei de Deus que se cumpre. Ou, de outra forma, o programa traçado pelo Criador que se efetiva. Assim, quando alguém é glorificado por chegar ao fim de uma etapa, é Deus glorificado nele, ou seja, é a ordem se estabelecendo na intimidade da criatura, por esta estar se identificando plenamente com sua origem divina. Notemos a expressão Deus é glorificado nele, isto é, na própria criatura. É Deus se exteriorizando pela própria individualidade, à medida que esta se harmoniza com o todo, fazendo-se una com toda a criação. Isso é muito lindo, né? Porque quando ele fala aqui, ó, o programa traçado pelo Criador que se efetiva, a gente costuma entender que a única grande fatalidade em toda a existência humana aí, né? A grande fatalidade é a evolução. A evolução é uma fatalidade. Todos nós vamos um dia evoluir, né? Evoluir mais do que nós já conseguimos até agora. E sabemos que nós vamos conseguir atingir também o nosso grau máximo aqui, é o que Jesus veio mostrar para a gente aqui, né? Então, a gente pode pensar, é lógico que, guardadas as devidas proporções, vamos dizer assim, né? Todas as vezes que você consegue uma conquista espiritual, consegue vencer algum hábito complicado, vencer algum vício, né? No momento que você realmente efetiva uma determinada conquista espiritual, você pode dizer, e guardadas as proporções, né? Porque aqui ele está falando de Jesus, você pode dizer que Deus é glorificado no seu ato, né? Na sua ação, na sua nova condição, né? Por quê? Porque é o programa traçado pelo Criador, não só para Jesus, obviamente, mas para todos nós, né? Quando ele fala Deus se exteriorizando, né? Quando a gente estudou a questão de Jesus como filho do homem, filho de Deus, né? Eu lembro que a gente falou da questão que o filho, ele mostra traços do pai, né? Fisicamente. A gente às vezes vê um menino e fala, nossa, é filho de fulano de tal. Não tem o que pôr nem que tirar, né? Então, quando a gente falou em filho do homem, né, em Jesus como filho do homem, filho de Deus, a gente comentou que ele veio e refletiu para nós, mostrou para nós, ele foi a imagem mais fiel de todos os atributos de Deus, né, que a gente pudesse ter aqui como presença. Então, os atributos de Deus foram exteriorizados nele, como está aqui, é como se ele fosse um espelho cristalino que refletiu todos os atributos de Deus, assim, da maneira mais fiel, né? Então, cada vez que você faz uma conquista, você exterioriza a sua condição divina, né? Você glorifica a Deus também. Deus é glorificado em você.
É lógico que guardadas as devidas proporções, porque aqui nós estamos falando de Jesus, né? Mas lembrando que isso também acontece conosco, né? Alguém quer fazer algum comentário, gente? Esse texto é do Cláudio Fajardo, né? Todos do Cláudio Fajardo, eu estou colocando essa tarjazinha verde aqui para lembrar que fala dele, né? E esse aqui que está em azul é do nosso amigo Wilson Cerqueira, né? Olha o que o Wilson fala para a gente desse versículo. Agora foi glorificado o Filho do Homem. Por que o evangelista referiu-se à glória do Filho do Homem e não à do Cristo? Olha que interessante que ele fala. Na realidade, Jesus, como Cristo, já vivia na plenitude de Deus, muito antes da criação do planeta, não necessitando ser glorificado, mas não o Filho do Homem. Jesus, representação do ser evolutivo, circunscrito à matéria e às incompreensões humanas. Jesus seria reconhecido e glorificado como um homem que teria suplantado a morte física pela prática dos valores imorredores do espírito. Continuando. Assim, Deus é glorificado no sacrifício de Jesus, pois sua força moral e espiritual emanou do Criador, fazendo-o cumprir fielmente, como homem encarnado, a vontade daquele que o enviou. Jesus foi glorificado pelas realizações, pela elevação espiritual e pelas demonstrações de amor pela humanidade. Mostrou-nos que é possível vencermos a nós mesmos, apesar de estarmos circunscritos à matéria. Deus sempre será glorificado através dos exemplos de amor daquele filho que evolui, dando demonstrações de fidelidade à sua vontade. Olha aqui, essa última frase aqui vem fortalecer aquilo que eu estava falando, né? Que cada um de nós pode glorificar ao Pai, né? Deus sempre será glorificado através dos exemplos de amor daquele filho, qualquer um de nós que evoluiu, dando demonstrações de fidelidade à sua vontade. Tudo bem, pessoal? Algum comentário? Oi, gente. A questão, o que deve se destacar realmente é essa questão da fidelidade à vontade de Deus, né? E a gente descobrir, como Jesus falava, eu vim para fazer a vontade do meu Pai, né? Então a gente descobre qual é a vontade do Pai. Acho que é nisso que a gente tem que mirar. É isso que tem que colocar nossos esforços, né? Na nossa caminhada. Eu acho que se a gente... Oi, Sueli, pode falar, Sueli. Oi, boa noite, pessoal. Não, eu queria entender um pouco essa terminologia glorificado, né? A gente não, na doutrina, a gente não tem muito essa expressão, né? E aí queria perguntar o seguinte, naquela passagem que aqueles dois estão orando, né? Não sei a origem deles, agora fugiu, gente, que fala que fala assim, graças eu dou, porque eu faço isso, faço aquilo, e o outro... É o publicano, é o fariseu e o publicano, né? E o outro, né, fala assim, Senhor, tem misericórdia de mim, alguma coisa assim, que sou um pobre, né? E aí tem um comentário que ele saiu justificado. E saísse, a gente poderia dizer, foi uma questão tem essa mesma conotação, ele saiu ali glorificando a Deus, porque ele estava ali dentro daquela sintonia com as leis de Deus, com a sintonia das leis divinas. A gente pode, Isso. né, seria isso, né, essa glorificação, esse sentimento de reconhecimento da paternidade divina, desse nosso esforço, né, por praticar a lei de Deus, né, que a gente
precisa, e a gente sabe que é o melhor caminho, né? Jesus já falou isso. É esse sentido, né? Eu acho Ou que eu sim. enrolei? Eu acho que sim, Sueli. E outra passagem que me vem à cabeça também é, é de um, acho que é de um cego, né? Que é perguntado para Jesus, né? Quem que pecou? É o pai ou é o avô para que ele viesse dessa maneira, né? E ele fala que nenhum nem outro, mas que ele veio assim para que Deus fosse glorificado nele, né? Então, é assim, eu acho que é, quando você mostra quando você consegue uma conquista, como a gente estava falando ali, você só consegue, você só chegou ali por conta da sua, como estava falando até o Kleber, pela sua fidelidade à vontade divina, né? Por quê? Porque você está seguindo as leis divinas, você está conectado com o mais alto, você está conectado com o Pai, né? Então é como dar glória a Ele, é como exaltá-lo, exaltar o valor dele, né? É reconhecer o valor dele na nossa vida. Eu entendo dessa maneira, Sueli, não sei se eu me fiz. É por aí mesmo que eu estou tentando entender. Inclusive, o Pai Nosso tem, né, a questão, quando fala das preces, é o louvor, né, pedido e o agradecimento, né? A gente não está acostumado a louvar a Deus, né? É uma coisa assim que nós espíritas assim, mas é o reconhecimento, né? Deus como criador, infinitamente bom e justo, né? Todos aqueles atributos da divindade que está lá no livro dos Espíritos, eu acho que é isso mesmo, né? Kleber quer falar, vai aí, a minha. Então, só uma coisa, você falou que a gente não está acostumado a glorificar, né, a dar glórias, é além da adoração que a gente ainda não Sim, assimilou, né? É a lei da adoração. eu falo a gente, mas eu estou falando assim, uma coisa assim que é habitual, né? A gente Uhum. agradece, mas assim, É, esse sentido do louvor mesmo, né? louvor, Eu, pelo menos, eu faço um esforcinho para isso. né, velho? Eu não sei se ajuda assim, simplificar, né? Eu não sei. Também nem sei bem se essa palavra simplificar é colocada aqui. Mas assim, a gente reconhecer algumas características de Deus presente naquele ato, na pessoa. Em Jesus a gente encontra o máximo que a gente conheceu. Às vezes nós mesmos conseguimos, em um determinado momento da nossa vida, ter uma atitude que a gente pode dizer, Deus está se glorificando nele, está se mostrando nele numa atitude, né? Eu acho que assim talvez seja mais fácil de compreender, porque nós temos um hábito de fazer a nossa vontade, não a É, vontade de Deus, né? A gente não faz muitas vezes a vontade de Deus, a gente faz o que a gente acha que é melhor para a gente e o nosso entendimento, que é muitas vezes equivocado. Então, resumindo, quando a gente consegue tomar uma atitude, a gente tem uma pequena demonstração da presença de Deus em nós, em alguma atitude, em algum momento, que é raro ainda para o nosso nível. Mas para Jesus ela é plena no sentido de, mesmo a perfeição relativa, mas a gente conta isso de forma bem plena, né? com certeza. Podemos continuar? Vamos para o segundo, que continua falando, na verdade, de glorificá-lo, né? Então, se Deus foi glorificado nele, é interessante que a gente vê muito isso em João, né? Que ele fala e repete, e fala a mesma coisa com outras palavras, ou de outro jeitinho, em outra ordem, mas ele repete muito, né? Mas vamos ver aqui, ó. Se Deus foi glorificado nele, Deus também glorificará a si mesmo nele, e o glorificará imediatamente. A princípio, para mim, era bem difícil de comentar, de entender, mas vamos lá, ó. Vamos buscar aqui a fala do Fajardo, né? Se Deus é glorificado nele, a didática de Jesus o leva a repetir como forma de fixar o ensinamento. Deus é glorificado nele, isto é, Deus
Não é alguém que recompensa ou pune ninguém. Deus é a inteligência suprema, é a lei que tudo dirige, dando a cada um de acordo com a sua opção pessoal. Deus não o glorifica de fora para dentro, é glorificado nele, ou seja, naquele que se faz um com o poder supremo, por meio da vivência plena da legislação universal. Interessante isso, né? Glorificado dentro, né? Não é de fora para dentro, é nele, no interior dele, né? Deus o glorificará em si mesmo. Como dissemos anteriormente, a glória vem de dentro para fora. É conquista íntima do espírito. Que a gente estava falando da conquista nossa, né? É conquista íntima do espírito em si mesmo. Só a autoridade conquistada pela harmonização com uma moral superior dá à criatura o prêmio maior, que é a sua própria integração no divino. Só assim o ser se encontra. Só deste modo é feliz. Só dessa forma adquire plena saúde. Deus o glorificará em si mesmo, e a lei de evolução se cumpre. É o espírito que atinge seu objetivo final. Lembra que a gente falou aqui atrás, quando ele falou de, olha, o programa traçado pelo Criador se efetiva, porque esse é a proposta de Deus, de Jesus para todos nós, né? Então, a lei da evolução se cumpre. É o espírito que atinge seu objetivo final. Opa! Desses primeiros versículos, gente, eu não consegui nenhum texto do Emmanuel, só ali no 34 que a gente vai conseguir. Mas alguém quer comentar alguma coisa aqui ou não? Eu gostaria. Eu lembrei, Val, do livro Mensageiros. Teve até uns encontros aí com aquele Jacob Trovão, que ele é da FEB, né? E ele estava comentando sobre os médiuns, né? Era sobre a mediunidade, o estudo, e ele estava comentando que, né, nesse estudo lá do Centro dos Mensageiros, do livro de André Luiz, eles preparam os médiuns não só para ser instrumento, né? Porque todos nós somos médiuns, mas a verdadeira intenção é que eles sejam cartas vivas do Evangelho, né? Então, é aquela tarefa que exige, né, que pede todo esse cuidado, todo esse esforço por estar sempre se melhorando, né? Por se autorreformar, por essa seriedade, não apenas como instrumento, né? Você não é ali numa noite, né? Sei lá, que você vai, faz uma psicofonia, uma psicografia, faz um diálogo com o espírito, não é isso, não é só isso, né? Então, ele está falando que é todo um comportamento, é toda uma expressão dessa carta viva. Porque, por exemplo, Jesus, ele foi a carta viva de Deus para a gente, né? Sim. O Evangelho não é papel, não é o que foi ação, foi movimento, que Jesus, o tempo todo, ele é o próprio Evangelho. Então, eu peguei esse pedacinho quando você falou aí de dentro, né? Esse reconhecimento, esse esforço interior. É isso, anotei aqui, tá? É muito bom, porque quando a gente fala nas conquistas que a gente estava falando sempre, é sempre um movimento de dentro para fora, realmente, né? Um movimento do seu interior, aquele bom combate que o Paulo fala, né? É sempre um movimento da sua reforma íntima, da sua melhoria, né? Sempre buscando a maior conexão, né? Com o alto. Vamos lá, ó. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Buscareis a mim, e como disse aos judeus, também vos digo agora,
que para onde eu vou, vós não podeis ir. Ele fala isso também para Simão Pedro, né? Quando ele fala aqui, eu vou para onde você for, eu vou junto, né? Eu te sigo até a morte, né? E por onde eu vou, vocês, por enquanto, né? Por enquanto não pode ir, não tem condição de chegar aonde eu vou chegar, né? Mas chegará o momento, né? Então, veja, filhinhos. O grego teknia, traduzido aqui por filhinhos, é o diminutivo afetuoso de tecna, que é o filho ainda criança. Como o Kleber sempre fala, né? Que somos crianças espirituais, né? Este é o único trecho nos 4 evangelhos em que aparece essa expressão, enquanto na primeira epístola de João aparece várias vezes. Uma curiosidade só aí, né? Podemos depreender do uso desse termo que o imenso amor do Cristo por seus discípulos, além de fraternal, é também paternal. Ele veio, segundo suas próprias palavras, para testemunhar a verdade e conduzir os seus adeptos até o Pai. E a melhor maneira de auxiliar aqueles por quem temos afeição é amá-los indiscriminadamente. Jesus tinha perfeita consciência da sua missão diante dos seus discípulos, daquele momento e em relação aos de todas as épocas. E por ser seu amor superior, amou os primeiros seguidores como os de agora, do mesmo modo. É um consolo para nós, né? Porque somos aqui aspirantes de discípulos do Mestre, né? E ele amou aqueles da mesma forma que ele ama os de hoje, da mesma forma que ele nos ama sempre, né? Apesar de nós mesmos, né? Ainda um pouco mais estou convosco. Jesus falava de sua presença física junto deles. Como dissemos anteriormente, ele veio para testemunhar a verdade, e para que tal se cumprisse, seria necessário o seu próprio sacrifício. Jesus nos mostra, desse modo, que a sua presença entre os que desejam se tornar seus adeptos é extremamente importante, mas que necessário se faça sua ausência, a fim de que cada um possa, por si mesmo, se fazer capaz de conectar-se diretamente ao Pai pelo cumprimento de seus desígnios. Essa ausência, a gente teria que colocar até, vamos dizer assim, entre aspas, né? A ausência no sentido assim, para eles, para esses discípulos, é como se, olha, até agora, vocês estavam comigo, eu estava aqui do lado e orientando a cada passo de vocês, tal, mas agora é que nem o pai que está ensinando o menino a andar de bicicleta, né? Está segurando ali, mas tem uma hora que ele precisa soltar para você prosseguir. Mas não quer dizer que ele sumiu, né? Ele está ali do lado, qualquer coisa, ele está ali do lado, né? Então, a gente sabe que essa ausência, entre aspas, é no sentido de dar vazão ao nosso livre-arbítrio, né? E que a gente consiga fazer as nossas escolhas da melhor maneira, né? Mas que seja por nosso próprio mérito, né? Fala, Kleber. Tendo essa parte aí, quando viesse diretamente ao Pai, eu me lembrei da passagem que Jesus fala que o caminho é verdade a vida, né? O caminho, ele vem mostrar como percorrer essa caminhada junto ao Pai, em direção ao Pai. Depois ele diz que só é possível ao Pai através dele. Tem pessoas que acham que só Jesus, não podemos nos direcionar diretamente ao Pai. Claro que pode. Claro que pode. Né? A gente, como você está falando, a gente tem um livre-arbítrio de fazer, a gente já entendeu o que tem que ser feito.
A gente pode se conectar diretamente ao Pai? Pode sim, fazendo, glorificando, fazendo sua vontade. Só que Jesus vem mostrar o caminho, ele é a referência, como a gente deve proceder para fazer isso. Né? Isso mostra também, Jesus não quis dizer que a gente é dependente, que a gente não tem força suficiente para ir ao Pai diretamente. A gente tem que ter força, sim, para que ele venha mostrar como. É Exato. isso que a gente está. É a indicação da independência do livre-arbítrio de cada espírito do crescimento. Agora, lógico que você ter um referencial como Jesus tornaria mais fácil para a gente, né? Não sei se vocês concordam. Certamente, cara. Fala, Celina. Eu já li um trecho aí, eu não sei se é de Emmanuel, eu não me lembro, quando ele fala, que ele comenta o que seria de nós, né, se Jesus não tivesse ido. Aí falando da presença física, né? E aí esse texto é todo assim falando que não seria bom para a gente ia sempre assim ficar, né? Assim, não iríamos ter autonomia nas nossas vidas, nas nossas decisões, a gente ia sempre ficar naquela dependência, né? Eu vou ver se eu localizo esse texto, muito bom, acho que é de Emmanuel, que assim, se Jesus, né? Nós até fizemos um trabalho há muitos anos atrás sobre isso, no nosso centro antigo, a gente falando sobre isso, né, essa presença de Jesus, lógico que aqui a gente sabe que Jesus está sempre, né, nós estamos sempre perto dele, quando realmente nos conectamos com essa presença, com esse amor, ele está, mas eu acho que está falando da presença física, que ele estava se despedindo, né, mas que fala sobre isso, que, assim, que aconteceria se ele não houvesse a crucificação, ele ficasse o tempo todo? A gente ia ficar, tudo a gente ia querer que Jesus resolvesse, tudo a gente ia querer um milagre, e, entendeu? Essa acomodação própria do ser humano, né? Então, não seria bom para a gente, essa presença aí, como uma dependência para nós, né? Não para ele. Muito bom, Celina, muito bom. Se achar o texto, coloca lá no grupo para a Vou gente. procurar. Continuando mais um pouco. Vós me procurareis. Este é um dizer profético do Senhor, não só no que diz respeito à atitude daqueles seus seguidores, como de todos nós, que de uma forma ou de outra estamos sempre à busca da luz. Melhorar, progredir, ser feliz é sempre a meta do espírito imortal, e o Cristo, por representar o cume do processo evolutivo dentro de nossas aspirações atuais, é intuitivamente procurado, seja na presença de outros líderes religiosos, de cientistas beneméritos, ou até mesmo de um serviço prestado à comunidade. É meio óbvio, né? A gente realmente está, se você tem como objetivo o seu crescimento espiritual, você sempre busca, né? Busca seguir a mensagem do Cristo, você busca a conexão com o mais alto. Quando ele fala aqui, na presença, ou no próprio, ou seja, até na presença de líderes religiosos, né? Eu posso até falar por mim, por exemplo, eu não tenho, acho que não passa um dia que eu não, mesmo fazendo outras coisas assim, eu não estou aqui ouvindo a palestra de alguns palestrantes que eu admiro, né? Então, você acaba buscando, né, as reflexões de quando ele fala líderes religiosos, não temos líderes, mas nós temos pessoas que nós admiramos, né, dentro do espiritismo, e que a gente concorda, vamos dizer assim, com o tipo de reflexão que é feito, né? Então, eu particularmente acho que não passo um dia sequer se não ouço pelo menos uma palestra de alguém, né? E cientistas beneméritos, existem palestrantes espíritas, inclusive, que são cientistas, né? Temos nossa, fugiu o nome dele. É um lá de São Carlos, que até vem sempre no Papo de NEP, né? É um cientista, é um palestrante. Tem a Ivênia Prada, que é uma estudiosa, palestrante também, né? Também espírita. Enfim, a gente busca essas coisas também para o nosso caminhar, né?
Todavia, só a partir do nosso amadurecimento espiritual é que veremos nele a reunião de tudo o que necessitamos adquirir, por ser o que verdadeiramente viveu a lei do cosmos em toda a sua plenitude. Que é o que o Kleber falou agora de pouco, né? Procuramos o Cristo toda vez que almejamos nosso progresso. O encontraremos sempre que compartilharmos sua presença com os outros. Olha que interessante, né? Sempre que compartilharmos sua presença com os outros. Como que a gente faz isso? Toda vez que a gente faz alguma atitude no bem, ou toda vez que a gente se propõe a divulgar a mensagem do Cristo, né? A gente está compartilhando o que a gente, do Cristo interior aqui com os outros, né? Fala, Kleber. Glorificando Jesus, usando a expressão que a gente está falando. Uma Exatamente. atitude que a gente tome, a gente está glorificando Jesus. Olha, isso aqui eu aprendi com Jesus. É pouquinho, mas eu aprendi com ele. Aqui eu estou fazendo lembrar ele. É isso aí. Muito bom. Muito bom. Vamos lá. Mas, como eu disse aos judeus, Jesus se refere a um diálogo que ele tinha acabado de travar com os judeus, né? Conforme a narrativa que está lá no capítulo 7 de João, 7 e 8. Depois, se vocês quiserem dar uma olhadinha, né? Os judeus eram o povo mais ligado às questões espirituais naquela região. Entretanto, sua cultura era tradicionalista e muitos de seus líderes não aceitavam, de modo algum, que Jesus fosse Messias predito pelos profetas. Esse posicionamento deles gerava confronto com os seguidores do meio nazareno. E Jesus já os tinha alertado para a necessidade de serem coerentes com os ensinamentos da sua própria Torá. Era o que ele mais fazia, né? Tentava esclarecer, mas muitos ainda estavam com os ouvidos travados, né? Vamos dizer assim, coração fechado, né? Desse modo, judeus aqui representam os líderes reacionários da tradição, e não a totalidade daqueles que adotavam o judaísmo como filosofia, do qual seus seguidores, por exemplo, obviamente, né, também faziam parte. Todos eles eram judeus, e muitos judeus seguiram Jesus também, fora os discípulos, né? Podemos dizer que hoje são aqueles que, mesmo divulgando as coisas do Espírito, prendem-se a atavismos e interesses ligados ao personalismo, de tal modo que afastam tudo que é novo, mesmo que bom, só porque tem de sair da acomodação para a busca de algo mais adiante dentro da escala evolucional. Então, a gente tem ainda, mesmo dentro da doutrina espírita, né, o pessoal que se trava de uma tal maneira, né, só vamos tomar bastante cuidado com a questão quando ele fala o que é novo, né? Porque dentro da doutrina espírita tem um movimento aí que às vezes traz coisas meio complicadas, né? Então, só tomar cuidado, mas a gente tem que estar aberto, né? Jesus disse aos judeus antigos e diz aos modernos: portanto, só o escutará aquele que se dispuser a crescer, e para tal, se diminuir perante as questões transitórias do mundo. Agora também vos digo. Então, ele disse aos judeus, mas agora ele também diz para os discípulos. Ele disse àqueles que lhe eram opositores, e mesmo que agora se dirija aos que têm um carinho filial, com as mesmas palavras, estes estão preparados para algo mais. Por isso deixou para eles, na intimidade, uma revelação muito maior. Por isso que eu falei, né, aqui no início, né, que talvez ele até tenha aguardado mesmo a saída do Judas, porque talvez ele não estivesse preparado para ouvir tudo que Jesus iria falar dali para frente, né? Agora, é um advérbio que expressa o momento presente. O presente foi fecundado pelo passado, de tal forma que hoje temos tal
qual fizemos e de acordo com o nosso preparo. Então, agora também vos digo, esse agora é agora para nós. E é sempre agora para nós, qualquer momento é agora. Né? É o momento da gente buscar um crescimento, é o momento da gente fazer o bem, é o momento da gente aprender mais. Agora é sempre uma palavra importante para a gente, né? Os judeus ouviram por um prisma, conforme suas possibilidades. Seus discípulos, apesar de também ligados às mesmas tradições, por já possuírem outro grau de amadurecimento, ouviriam mais. Agora é o momento ideal para ouvir. Então, agora, sempre agora. E assim realizar a mudança que se faz necessária, com vistas ao crescimento verdadeiro do nosso ser espiritual. Né? Então, até nos dias de hoje, a gente, até nós mesmos, né? Você pode, veja o teu caminhar. Muitas vezes você lia algumas coisas e você tinha um certo entendimento. Acontece muitas vezes quando a gente lê um livro muito tempo depois, né? Aí, de muito tempo depois, você volta a ler a mesma coisa, você consegue enxergar muitas coisas que você não tinha visto na primeira leitura. Então, é isso, olha, alguns, eles ouvem conforme as possibilidades, né? Os discípulos, no caso, naquele momento, já tinham algumas possibilidades a mais, já tinham passado mais tempo com Jesus, já tinham ouvido mais, e eram pessoas que já vieram preparadas, com os coraçõezinhos mais abertos, para realmente receber essa mensagem e depois, mais para frente, prosseguir na divulgação dela, né? Então, isso é uma coisa muito comum que acontece conosco o tempo todo. Agora, um trecho do Wilson Cerqueira, né? Para onde eu vou, não podeis ir. Jesus mostra, cara, porque a gente acabou de falar conforme suas possibilidades, né? É conforme a condição espiritual que você tem naquele momento. E aqui ele vai falar disso, ó. Jesus mostra claramente que após a morte física, cada um viverá em ambiente adequado ao próprio grau evolutivo, segundo suas conquistas espirituais. Por isso, entende que não poderás ainda desfrutar da companhia direta do Mestre, sendo a tua passagem aqui na Terra necessária ao teu aprendizado moral, mas podes senti-lo através dos teus bons sentimentos. Entretanto, é o que a gente fala em sintonia quando a gente está orando, meditando, estudando, né? Entretanto, este afastamento é provisório. Tudo é uma questão de tempo e esforço próprio, como citou aí a questão da Sueli, né? Esforço próprio no processo evolutivo para Deus. Interessante, né, gente? Esses textos aqui, eu particularmente gostei demais, por isso que eu coloquei na íntegra para vocês aqui. Então, mais uma vez, voltando ao Cláudio, né? Hermes, quer falar alguma coisa? Pode falar. Você está com o microfone fechado. Eu estou afastado. Boa noite. Boa noite. Eu estou reparando, quando eu disse aonde eu vou, não podeis ir. A doutrina espírita nos ensina isso. E aqui está dizendo, não sei se foi lido aqui mesmo, que quando nós desencarnamos, às vezes as pessoas falam de maneira errada, não, que meu fulano, meu parente faleceu. Não, aí vem aqui querendo consolar. Não, mas ele já está com Deus, ele já está com os parentes que antecederam. Eu fico olhando assim, onde é que esse pessoal aprendeu isso? Desde quando todo mundo, quando desencarna, vai para o mesmo lugar? Tem que saber qual é o estado evolutivo da pessoa. Existem planos, pelo menos, nem que sejam mentais,
planos espirituais, mentais. Então, não é porque eu desencarnei hoje que alguém vai dizer que daqui a pouco eu estou com a minha mãe, com o meu pai, que já morreram antes. Eu digo negativo. Eu posso até estar com ele, uma visitinha, e eles me fazem uma visita. Mas se eles são mais evoluídos pelo tempo que já desencarnaram, eu não vou estar com eles. Então, as pessoas, às vezes, ouvem alguém falar alguma coisa e sai repetindo. Sabe que eu ando invocado com isso? Eu só acho que não lê, não estuda porcaria. Vão aprender, não vão repetir, não. É isso aí, obrigado. Muitas moradas na casa do meu pai, né? A gente vai ver isso um pouco mais para frente, né? Vamos lá. Para onde mais um comentário do mesmo trechinho, né? Os discípulos de Jesus eram também judeus. Se já abertos para os benefícios da Boa Nova, sofriam ainda a influência da retaguarda. Dessa forma, não estavam preparados para, naquele momento, seguir o Senhor imediatamente. Ele tinha de passar pelo testemunho da crucificação que o levaria para a vida da ressurreição. Eles, apesar de um pouco mais adiante que os demais de sua raça, ainda muito teriam de caminhar para que depois pudessem atingir o mesmo objetivo. Jesus é claro, para onde eu vou, demonstrando assim plena consciência do que lhe sucederia, e que também o conhecia a intimidade de seus seguidores, como nos conhece a todos. Não podeis ir. O galardão ou a glória de que somos merecedores não é definido por aquele a quem seguimos, nem pela crença que esposamos, mas sim pelo que já conquistamos em matéria de virtudes. Eles tudo ouviram dele, conforme expressa o evangelista, e sem parábolas nunca lhes falava, porém tudo declarava em particular aos seus discípulos. Como a gente comentou já, né? Muitas coisas foram ditas só ali na intimidade com os 12, né? E a gente pode lembrar, inclusive, que a gente estudou há um tempo atrás o capítulo 10 de Mateus, que é o sermão para os 12, né? Vamos lá. Mesmo assim, não estavam preparados. Para onde eu vou, não podeis ir. É a justiça da lei. Só o que conquistou a autoridade pode entrar e sair, ir e voltar, usar de todo o seu poder. Ainda estamos presos ao nosso passado. Muitas vezes queremos, mas não podemos. Só a plena vivência do amor nos fará capazes de, livres, obedecermos. E assim, não só sermos, mas também realizarmos tudo que quisermos. Tá? Fala, querido. É mais um pedacinho que você colocou aí, eu fico, às vezes, vagando pensamento. Quer dizer, é a justiça da lei, só o que conquistou a autoridade pode entrar e sair. Aí me veio à minha cabeça ali o Lázaro e o rico. Quando o Lázaro está lá já com o pai Abraão, Isso. o rico quer entrar, acha, não, você não conseguiu nada, você não fez nada, eu estou aqui porque eu já fiz. É aí que está essa frase aí, né? Ali a justiça da lei. Aí me lembrei disso. Belíssima lembrança, Hermes. Conquistou a autoridade, quer dizer, o que Lázaro fazia, tinha feito, ele já estava no outro degrau mais superior. E o rico, que não fez nada de bom, queria que ele viesse trazer água para ele quando o pai está, quando Abraão fala, né? Ele está aqui porque ele não consegue ir para aí. E você não consegue vir para aqui. Às vezes ele poderia até ir, mas você não consegue vir aqui. Vendo essas frases assim, eu fico lembrando de algumas coisas, então por isso que eu dou um toque. Obrigado. Muito bom, Hermes. Belíssima lembrança. Muito obrigado. Fala, Cleber. Eu também gostei. Eu estou lembrando aqui, por exemplo, a gente sabe que um espírito superior ele pode vir como Jesus, pelo menos é narrado, que ele foi ao encontro de Judas, né?
Então, o espírito superior ele pode descer, vamos dizer assim, né, num ambiente menor, mas o espírito inferior ele não consegue ir ao superior, a um espaço, a um lugar, né, a um mundo que seja superior. Então, o espírito superior ele pode ir e vir também. Tem essa coisa da ascensão horizontal vertical também, né, de vir em missão. Muito bem lembrado, muito bom. Pessoal, então, até aqui eu realmente não consegui nenhum texto do Emmanuel, né? Entretanto, aqui nesse 34, aquele livro o Evangelho por Emmanuel, lá do Saulo, eu contei, salvo engano, são 10 textos do Emmanuel com relação só a esse versículo. 10 textos. É óbvio que não vai dar para a gente ver os 10, né? Nós vamos ver aqui um texto do Cláudio, depois eu escolhi 2 textos para a gente dar uma lida, depois é só uma dica para vocês procurarem depois, né, ler os outros textos, porque são pelo menos 10 textos dele sobre isso aqui. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Então vai. Um novo mandamento. Jesus é o sábio maior entre todos os sábios. Sua palavra é a verdade, por já ter atingido um grau perfeito de comunhão com o Pai. Só um pouquinho, pessoal. Ele nunca esteve ocioso e didaticamente escolhia palavras e situações claras, de modo a atender àqueles interessados em aprender-lhe as lições. Desse modo, nunca disse nada por dizer. Tudo o que falava tinha função dentro da sua pedagogia perfeita. É o que a gente sempre fala, né? Não tem uma palavra de Jesus que a gente pode tirar, desprezar. Tudo tem a sua função, a sua razão de ser, né? Assim, se ele se expressou dessa forma, um novo mandamento vos dou, é porque o que ele queria falar era algo novo, ou seja, ainda não havia dito dessa forma. Para atingir o patamar em que se encontra, fez a sua evolução passando pelos caminhos naturais que todo espírito tem que passar, como todos nós, né? Assim, por já ter percorrido o caminho, sabe qual o melhor meio de atravessá-lo sem dores. E por ter conquistado já o sentimento de compaixão, quer que todos sigam do mesmo modo. Desta forma, usou uma expressão imperativa, mandamento, porque sabe que esta, a do amor, é a única via certa para encontrarmos o objetivo que nos aguarda, que é o da saúde, da felicidade integral, por serem estas conquistas íntimas do espírito, íntimas. Vos dou. Jesus não declarou esse mandamento a qualquer um ou em qualquer lugar, mas aos discípulos, em um momento de maior intimidade. É importante notar que Judas Iscariotes, o que o iria entregar, já havia saído. Ou seja, Jesus guardou esse ensinamento para o momento em que estaria entre os que, naquele momento, mais estavam em sintonia com ele. Falando dessa forma, não só conseguiria um melhor entendimento, como também não comprometeria aquele que, mesmo amado, não pôde, naquele momento, aproveitar a oportunidade de desvinculação das questões transitórias da vida. É importante compreender a sutileza desse versículo. Ele já havia dito ser o amor ao próximo importantíssimo para a evolução do espírito. Então, qual a diferença? Porque aqui diz ele ser novo, esse mandamento.
é preciso analisar e distinguir. Nos textos citados, Jesus fala a um dos fariseus sobre amar ao próximo como a si mesmo. Lembra a passagem do bom samaritano, né? Faz-se necessário ver com quem ele falava. Isto é, naquele momento, ele falava com um dos doutores da lei, que era alguém esclarecido, porém, ainda não iniciado nas questões do Evangelho. Não era uma pessoa que tinha o preparo que tinha aqueles discípulos ali, por mais simples que eles fossem, né? Perto de um doutor da lei, considerado ignorantes, coitados, sem conhecimento nenhum, né? Assim, ele ensina a amar, mas nas possibilidades de quem escutava. Olha que interessante. Lembra que a gente falou das possibilidades de cada um? Mas nas possibilidades de quem escutava. Amar como a ti mesmo, ou seja, de acordo com as suas possibilidades individuais. Aqui ele fala aos discípulos, que são os que mais preparados estavam e que tinham, em primeiro lugar, a missão de divulgar a Boa Nova. Portanto, ele pôde aprofundar um pouco mais o ensinamento e o modo de amar. Amai como eu vos amo. As traduções mais comuns do Novo Testamento para o português têm usado o verbo no pretérito, como eu vos amei. Optamos pela tradução com o verbo no presente, como eu vos amo, por entender que o amor do Cristo é sempre presente. Ele não amou ou amará, ele ama. Ele ama. Lindo isso, né? Achei muito legal. Se para os que estavam ligados ainda ao sentimento antigo, ele manda amar dentro das possibilidades. Ao falar assim com os discípulos, ele deixa claro que o cristão, isto é, o seu seguidor, tem de ser diferente, tem de dar algo mais, tem de fazer não só o habitual, mas também um pouco além. Pois, se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Está lá no capítulo 5 de Mateus. Por isso, ele manda amar como ele ama. Isto é, com um amor superior, abnegado. Um amor em que o mais importante é o ser amado. Ou seja, um amor altruísta. Esse é o amor que Jesus ensinou, o amor desinteressado. Essa é a lei que ele revelou, é o sentimento com que Deus cria e o que todos nós precisamos aprender. Amai-vos também uns aos outros. Mais uma vez o Senhor repete, mostrando-nos a importância do enunciado, ao nos convocar a amar uns aos outros. Jesus nos diz da importância do relacionamento entre as pessoas. É nessa convivência que mais aprendemos. Trabalhamos virtudes como renúncia, perdão, doação de si mesmo. Só exercitando se aprende. E o relacionamento bem administrado é o melhor exercício para burilar esse nobre sentimento que existe em nós. Essa questão da convivência, né? É o que a gente vai ver na sequência aqui numa questão do Livro dos Espíritos. E fala que nós não nascemos para viver isolado, não, né? A gente só consegue realmente desenvolver todas as virtudes na presença do outro. Sozinho, você não consegue nada, né? Então, veja a questão 768, que está no Livro dos Espíritos. Olha, procurando a sociedade, não fará o homem mais do que obedecer a um sentimento pessoal? Ou há nesse sentimento algum providencial objetivo de ordem mais geral?
Quer dizer, eu gosto da sociedade porque eu converso com todo mundo, tomo um cafezinho com um amigo, falo com outra amiga, faço uma fofoca, né? Como é que é isso? É só uma satisfação pessoal, né? Ou existe algum outro objetivo maior, né? A resposta vem aí, ó. O homem tem que progredir. Insulado não lhe é isso possível, por não dispor de todas as faculdades. Falta-lhe o contato com os outros homens. No insulamento, ele se embrutece e estiola. E aí vem um comentário do Kardec, né? Homem nenhum possui faculdades completas. Mediante a união social é que elas, umas às outras, se completam, para que assegurarem o bem-estar e o progresso. Por isso é que, precisando uns dos outros, os homens foram feitos para viver em sociedade e não insulados. E a ajuda que eu acho que a ajuda que Deus dá para a gente com relação a isso, uma ajuda extra, é a questão da família consanguínea, família material. Porque é mais fácil vamos dizer assim, eu exercitar algumas questões, por exemplo, o egoísmo. É mais fácil eu exercitar, né, me livrar do egoísmo junto por exemplo, da minha mãe, do meu pai, dos meus filhos, dos meus irmãos ali, do que com uma pessoa que eu mal conheço, né? Então, ali a gente exercita essas coisas, é o que a gente ouve, né? A família é a primeira escola que a gente participa, né? A gente vai exercitando com um grupo pequeno, e esse grupo vai se ampliando, se transforma na família espiritual, e tem outros além da consanguínea, e para depois a gente chegar na família universal, realmente, né? O amor é a melhor terapia, se não a única, para vencer todos os males. Só ele é capaz de desativar os componentes negativos, geradores de todas as enfermidades e de todo o atrito entre as criaturas. O amor não é um elemento neutro, pois ele é extremamente dinâmico e capaz de realizar não só o bem, como toda mudança no ser para melhor, de dentro para fora. E finalizando aí o texto, Cláudio, por isso ele tem o poder de curar, de levar a criatura ao seu verdadeiro objetivo, que é o conhecimento de si mesmo e o perfeito ajustamento do elemento ao mundo em que ele vive. Por ser o terapeuta por excelência, Jesus conhece todo esse mecanismo e por nos amar integralmente é que nos dá a chave para resolver todos os nossos problemas e também a possibilidade de auxiliar toda a humanidade. Amai-vos também uns aos outros. Fala, meu querido. É importante, né, a gente ouvir essa aí, quando diz que a pessoa tem que se amar a si mesma, amar os outros, a importância que tem que aquele que ama realmente, não é aquele amor altruístico, ele geralmente ele não tem doenças físicas. E quando as tem, eles passam por aquilo como se fosse um refresco. Eu observo isso. O Chico Xavier, por exemplo, tinha sérios problemas de saúde, mas ele era uma pessoa amorosa, ele não vivia reclamando, nem xingando quem quer que fosse por causa daquele negócio. Então, isso aí, para mim, é um exemplo. Eu estou com 87 anos e não tomo medicação nenhuma. Então, isso aí. Beleza? Hein? Que beleza! Não tomo medicação nenhuma, assim, para isso ou para aquilo, não tô vivo. Eu vou tocando barco. Mas isso é porque eu acredito que eu, como espírito, eu procuro me conduzir de uma forma que eu não tenha que reclamar para depois estar fazendo as coisas. Claro, eu não sou perfeito, ninguém é perfeito,
mas eu procuro, dentro da minha imperfeição, ser o mais perfeito possível, dentro da minha imperfeição, porque isso, é claro, também tem a parte genética, aquela coisa toda, hereditária, mas eu vejo pessoas que... Eu tive uma farmácia uma vez, eu via que a pessoa vivia na base de medicação. Às vezes eu nem queria vender, eu digo, mas por que você não trabalha a si próprio, viu o porquê? Está sempre assim, vê o que você está fazendo de errado. Que a gente faz a coisa errada, nós somos o principal prejudicado. As pessoas não sabem disso. Eu tento te dizer, mas eu sou eu no meio de uma multidão. Então, esse é meu lema. Claro, eu, graças a Deus, estou assim. Eu tomo uma medicação quando é necessário para um mal que acontece. Mas eu vejo que pessoas que tomam remédio, eu digo, mas por quê, gente? Será que você não está fazendo um balanço dentro de si mesmo? Porque tem na medicação, tem doenças que tem que ser tomada na medicação. Estou dizendo que não. Eu sou farmacêutico, eu não posso dizer que não vou tomar. Mas tem pessoas que tomam sem necessidade. Procura ver se o problema está no seu modo de agir, no seu espírito. Eu fico lendo essas que você está mostrando para nós, eu fico trabalhando no meu interior e vejo que eu estou de acordo com os ensinamentos, embora eu fale de vez em quando. Eu não sou santo. É isso aí. Que bom, né? Que bom, parabéns por não tomar nenhuma medicação com essa idade, né? Muito bom mesmo. Gente, o último texto aqui do Wilson Sequeira. Jesus nos ensina o maior dos mandamentos, amar ao próximo de modo incondicional, pois foi assim que ele nos amou. O homem, egocentricamente, somente ama condicionalmente, ou seja, aquilo que é de seu interesse e repudia o que lhe contraria. Cultua o amor egoísta, o amor posse, o amor vaidade. Enfim, busca primordialmente amar o que lhe traz satisfação dos desejos ilusórios da matéria, buscando a construtividade para si próprio. Jesus indica a prática do desprendimento, sugerindo-te a eliminação do eu com a adoção do nós, no desenvolvimento do amor ao próximo, da compreensão como base do perdão para as ofensas e as exigências alheias. Reconhece em Jesus a verdadeira expressão do amor, o amor que não se magoa, que não exige e que dá tudo para proporcionar felicidade aos outros, o amor desinteresse, onde a felicidade de um será uma decorrência da felicidade do outro. Jesus nos ensina a prática do amor desprendimento, sugerindo a eliminação definitiva do individualismo. Infelizmente, muitos ainda não conseguem amar verdadeiramente ao semelhante, confundindo a palavra amor com sexo e paixão, colocando-se antagônicos ao que Jesus nos ensinou. O amor daquele que vive unicamente para si reflete um imenso egoísmo. No dia em que o amor predominar nos corações humanos, a terra será uma morada de paz, respeito e harmonia para todos os seus habitantes. Coloca-te no lugar do outro empaticamente, percebendo como tuas as necessidades e aflições que ele apresenta. Os verdadeiros discípulos serão reconhecidos pelo amor, pela dedicação no exercício da caridade, pela humildade no servir, pela compreensão irrestrita com os erros dos outros. Os verdadeiros discípulos não serão reconhecidos pela posição social, nem pelo poder aquisitivo, e muito menos pela raça a que pertençam, ou mesmo pelas religiões que professam. Os verdadeiros discípulos serão aqueles que se amarem verdadeiramente como ele nos amou. Pensa, tu podes te considerar um verdadeiro discípulo? Contudo, não esqueças, Deus nunca perguntará o quanto de bem fizeste em tua vida, mas sim
o amor que demonstrasse em cada um deles. Tudo bem, crianças? Tudo bem, muito bonito isso, né? Agora é tal coisa, né? Ainda estamos engateando para chegar nesse ponto, não é isso? Sim. Engateando. A mensagem está dada. O caminho, ele disse que foi o caminho, né? A verdade é que o caminho está dado. Agora, cabe a cada um, pelo menos, de alguma forma, uma contagem de 1 a 10, é pelo menos 3 ou 4. Celso ali. Sueli. Bom, gente, olha, para finalizar aqui, tem, então, 2 textos do Emmanuel. Eu escolhi, um fala só sobre um novo mandamento, o outro também fala, mas o outro é tão atual, bom, vocês vão ver depois mais para frente. Eu sugiro, né, que vocês procurem os outros textos do Emmanuel com relação a esse versículo, porque são muitos. Então, vamos lá, ó. A leitura despercebida do texto induziria o leitor a seguir, a sentir nessas palavras do mestre absoluta identidade com o seu ensinamento relativo à regra áurea. Entretanto, é preciso salientar a diferença. O ama a teu próximo como a ti mesmo é diverso do que nos ameis uns aos outros como eu vos amei. O primeiro institui um dever, em cuja execução não é razoável que o homem cogite da compreensão alheia. O aprendiz amará o próximo como a si mesmo. Jesus, porém, engrandeceu a fórmula, criando um novo mandamento na comunidade cristã. O mestre refere-se a isso na derradeira reunião com os amigos queridos, na intimidade dos corações. A recomendação, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei, assegura o regime da verdadeira solidariedade entre os discípulos, garante a confiança fraternal e a certeza do entendimento recíproco. Em todas as relações comuns, o cristão amará o próximo como a si mesmo, reconhecendo, contudo, que no lar de sua fé conta com irmãos que se amparam efetivamente uns aos outros. A gente falou da família, né? Este é o novo mandamento que estabeleceu a intimidade legítima entre os que se entregam ao Cristo, significando que, em seus ambientes de trabalho, há quem se sacrifique e quem compreenda o sacrifício, quem ame e se sinta amado, quem faz o bem e quem saiba agradecer. Em qualquer círculo do Evangelho, onde essa característica não assinala as manifestações dos companheiros entre si, os argumentos da Boa Nova podem haver atingido os cérebros indagadores, mas ainda não penetraram o santuário dos corações. Muito legal, né? Agora, esse último aqui, gente, é de arrebentar. As sentinelas da luz do santuário. Eu tenho a impressão que o que o Emmanuel escreveu esse texto aqui foi ontem mesmo. Veja aqui, ó. A tempestade avizinha-se nos horizontes políticos e sociais do mundo inteiro. Todas as vozes falam de um perigo iminente e todos os corações sentem algo de estranho no ar que respiram. Fala-se no coletivismo, recolhendo-se cada qual no exclusivismo feroz, e fala-se de nacionalismo e de pátria, mesmo dentro do mesmo conceito de egoísmo e de isolamento. Esses extremismos caracterizam um período de profunda decadência nos costumes sociais e políticos dessa época de transições. Apesar, porém, de sua complexidade, esse fenômeno pode ser definido como a angústia generalizada do homem nas vésperas de abandonar a sua crisálida de cidadão.
todos os acontecimentos que abalam o planeta, espalhando nos seus recantos mais remotos uma onda revolucionária e regeneradora, significam o trabalho intenso e difícil da laboriosa gestação do novo organismo de leis pelo qual se regerão mais tarde os institutos terrenos. Ditadores e extremismos são expressões transitórias dessa fase de experiências dolorosas, porque a verdade é que o cidadão da pátria será substituído pelo homem fraterno, irmão dos seus semelhantes e compenetrado dos seus deveres de amor. Muitas dores implicam, por certo, nessa transformação das fórmulas patrióticas da atualidade, mas as democracias avançadas guardam na sua estrutura as sementes desse luminoso porvir. Muitas dores implicam, por certo, nessa transformação das fórmulas patrióticas da atualidade, mas as democracias avançadas guardam na sua estrutura as sementes desse luminoso porvir. Acho que repetimos, né? Tudo bem. Todavia, se falamos com respeito a esse assunto, é para dizermos aos nossos irmãos espiritualistas que eles, olha só, que eles são as sentinelas da luz do santuário, à maneira dos antigos heróis que guardavam as primícias do fogo sagrado. Na hora das sombras, quando a subversão ameaçar o planeta, compete-lhes fornecer o testemunho de sua fé, como um penhor de segurança para as gerações do futuro. A tarefa do Espiritismo está, portanto, adstrita à realização do homem interior, dentro de um novo conceito de fraternidade. Fora desses princípios, as atividades de cada qual serão como folhas volantes dentro do seu caráter dispersivo, porque todo o nosso esforço está enquadrado no amarmos-nos uns aos outros. E é essa fórmula que deverá representar a bússola das atividades dos espiritualistas sinceros, os quais, com seus abençoados sacrifícios, serão os engenheiros sociais dos tempos do porvir. Fim. Muito bonito. Qual é o texto mesmo, Odete? Eu vou voltar aqui. Fala do livro Esperança e Luz, as sentinelas da luz do santuário. Quer dizer, ele mostra que nesse momento de tão grande transição que a gente tá vivendo, né? Que a gente possa ser essas sentinelas da luz, né? Que a gente possa trazer a luz do entendimento nesse momento de tanta desordem, sei lá, espiritual. Está dando retorno no microfone do Kleber. É do Kleber. Do Kleber. Pronto. Eu estava vendo essa colocação de Emmanuel, isso é um momento atual que nós estamos vivendo realmente, né? Está bem falado. Isso que eu falei, que acho que ele escreveu ontem. É verdade. Agora, eu estava pensando, a gente fala na transição planetária, nisso, e a gente vê que os tempos do porvir serão aqueles espíritos que estão para reencarnar, talvez. Não dá a gente pensar nisso. Vai demorar, ou que eles encarnaram agora por esse tempo, até chegarem a uma idade, não, que possam fazer alguma coisa. Porque supomos que alguém que nasceu aí uns 10, 15 anos passados, mas daqui a pouco está com 30, 40 e tem coisa para fazer. Quem sabe se esses anos estão vindo já mais preparados no que significa a palavra amor, que atualmente está difícil pensar em amor, né? Que é cada um querendo, né, farinha pouca, meu perão primeiro, é o que dizem, né? Então fica complicado. Então a gente pensa na transição
e no que está para vir os outros espíritos, ou quem sabe, até muitos que vão reencarnar, vão desencarnar agora já com outros sentimentos, e uma breve passagem no plano espiritual, dando um retoquezinho, retorna para ajudar um pouco mais, que é o porvir. Os tempos do porvir não é 2017, 2007, nem 2008, pode ser o ano 3000 e alguma coisa, a gente não sabe. Mas é um tema atual e dando esperança para a gente. Né? Isso é que eu penso aqui. Obrigado. Então, mas a gente não pode ficar pensando só no pessoal que está vindo e que já tem uma condição melhorada, né? Eu acredito que de um tempo para cá, muitos já têm vindo nessa condição, né, melhorada, obviamente, mas o que ele lembra aqui é que mesmo nesse momento onde a casa está em reforma aqui, né, que nós que temos já um mínimo de conhecimento da doutrina e do evangelho, que sejamos essas sentinelas da luz, que sejamos, como ele fala aqui, no finalzinho aí, esses engenheiros sociais, que a gente possa, as sentinelas da luz, que a gente possa acender a nossa luz, por pequena que seja, nós não temos a luz do Cristo, mas cada um tem a sua luzinha, e que brilhe a tua luz, né? Como diz Jesus. Cada um brilha a tua luz e contribua da maneira como for possível, dentro das suas possibilidades. É isso que... É isso aí, deixai brilhar a vossa luz, sois o sol da terra, e assim vai. Vamos fazer a nossa parte. Os que já estão e outros que estão para chegar também. Mas muito bom esse texto de Emmanuel, muito legal. Eu não copiei, como é que é? Dá para voltar? Eu vou colocar no grupo esse texto. Agora, terminando aqui a reunião, eu já coloco. Tá? Tudo bem? Tá bom, pessoal? Então, por hoje nós paramos por aqui, agradecendo a todos que os comentários foram muito, assim, foram muito bons, né? Auxiliaram bastante aí a complementação da reflexão. E se Deus assim o permitir, semana que vem a gente está de volta, prosseguindo aí com o sermão do Senaco. Grande abraço para todos. Fiquem com Deus.